Você acha, por exemplo, no Brasil, esta deputada não sei que, Surita, essa aqui inventou a lei da palmada, ela é capaz de avaliar as consequências civilizacionais disso. Você imagina, por exemplo, nas escolas no Brasil, já é muito perigoso você ser professor ou professora, porque os professores são frequentemente agredidos por seus alunos e não acontece nada para esses alunos, e o professor se reclama, ele ainda corre o risco de perder emprego. Não teve aquele caso do sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, tempo atrás, já faz um ou 2 anos, né? E teve uma menina que correu para socorrer a professora. Muito bem. Essa menina começou a ser perseguida pelo resto da classe e ela teve que sair da escola. Porque não tinha mais ambiente. Agora, e o incendiário? O que aconteceu para ele? Absolutamente nada. Então você vê que há, da parte do nosso governo, uma política deliberada de fomentar a conduta antissocial, de fomentar o banditismo, tá certo? E de perseguir condutas que não são criminosas de maneira alguma. Né? Quer dizer, esse pessoal da Farc, por exemplo, atua livremente no território brasileiro, é recebido por governadores, ministros, é bem tratado. E todo mundo sabe que eles estão aí vendendo droga. É isso? O Fernandinho Beiramar não confessou que ele, todo ano, várias vezes, trocava armas que ele trazia do Líbano por cocaína da Colômbia, né? Então, todo mundo sabe qual é a fonte da cocaína, tá certo? Não são os tal dos cartéis que já foram totalmente desmantelados, é a Farc. A Farc tem um monopólio. Então, esse pessoal do Congresso assiste tudo isso e fica lá discutindo se deve pôr na cadeia, né, a mãe que deu uma palmada na bunda do filho. Inclusive, a distinção entre o que é um mero, vamos dizer, um castigo elementar e o que é agressão física acabou de ser anulada, não há mais diferença. Qualquer castigo é um abuso, né? Então, um abuso pode ser ou físico, ou psicológico, ou sexual, ou uma negligência, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde. É isso? Então, agora, quais serão as consequências disso a longo prazo? Quer dizer que se a violência contra os professores já impera nas escolas, sob a proteção do governo, você imagina, não digo quando a lei entrar em vigor, mas, porque não basta a lei entrar em vigor, ela vai ter que ser divulgada. O projeto de lei 7672 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e estabelece o direito dos filhos de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel ou degradante. A proposta é usar a rede de serviços do governo para explicar aos pais como disciplinar os filhos sem a violência. Também fica estabelecido que qualquer funcionário público deve denunciar casos ou suspeitas de maus tratos. A multa para quem não denunciar é de 3 a 20 salários mínimos. Convencer os pais a não bater nos filhos é apenas um dos objetivos dos suecos. Outro desafio é ensinar as crianças desde cedo a reconhecerem seus próprios direitos individuais. O tema da violência infantil é ensinado nas escolas. As crianças aprendem que devem obedecer, mas também devem ser respeitadas pelos adultos. Em caso de agressão ou uma simples ameaça, são orientadas a denunciar o ato na hora. Então, em todas as escolas do Brasil, as crianças terão que ser informadas. Se o papai ou a mamãe, né, dá uma palmada em você, você tem que denunciar na delegacia. Tá certo? E mais ainda, o professor, se o aluno chega lá contando, meu pai me deu uma palmada, ela é obrigada por lei a denunciar o sujeito à polícia. E note bem que a mesma medida está sendo adotada aqui, simultaneamente. Meses atrás eu já disse para você, tudo quanto é lei que se implanta no Brasil vem pronta dos organismos internacionais, concebida em escritórios de engenharia social, dessa elite globalista, e vai tudo pronto para o Brasil e o pessoal diz amém.
Então, quando se solta uma lei dessa no Brasil, você pode ter certeza que na mesma hora a mesma lei está sendo adotada na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no raio que eu parta. Esse projeto, antes de mais nada, é um compromisso que o Brasil fez com a ONU. Esse projeto, antes de mais nada, é um compromisso que o Brasil fez com a ONU em mudar a sua legislação e garantir que as nossas crianças sejam educadas, protegidas, né, sem o uso do castigo corporal cruel ou degradante, sem tratamento humilhante. Ele, de uma forma clara, deixa isso explícito no ECA, que não existe hoje. Então é uma mudança realmente bastante forte para o Brasil, até porque o Brasil, ele culturalmente usa a ferramenta como pedagógica através do bater. E essa garantia cabe a esse acordo feito com o ECA, com a ONU, para que a gente possa, de fato, dar esse direito às crianças. É tudo global, tá certo? E esse aspecto, vamos dizer, de intervenção estrangeira na legislação nacional não é nem sequer discutido. Agora, você imagina quando todas as crianças do Brasil estiverem informadas, né, desta lei e todos os professores estiverem informados. Você imagina a tempestade de denúncias que vai haver. Agora, ainda esta sem vergonha desta deputada tem a cara de pau de dizer que isso não vai interferir nada em processo de guarda das crianças. Eu digo, bom, nada disso está previsto na lei, mas é impossível que não interfira, materialmente impossível. Porque em qualquer discussão sobre guarda de criança, se eu sei que o outro tem lá 5 ou 6 queixas nas costas porque ele deu palmada na bunda das crianças, né, você imagina se o marido enfesado não vai alegar isso contra a mulher contra o marido. É claro que vai. Tá certo? Então, isso quer dizer que tomar crianças de seus pais vai se tornar a coisa mais fácil. E mais ainda, se as crianças nas escolas já estão persuadidas de que elas podem bater no professor, xingar, tocar fogo, fazer o que quiser sem ser punidas, tá certo? Na escola, imagina como elas ficarão a hora que elas entenderem que elas não serão punidas em casa também. Porque imagino que esse sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, pelo menos umas palmadas da mãe ele levou em casa, já que o governo não faz nada contra ele, a mãe pelo menos faz. Mas agora ela também não poderá fazer. Isso significa que, bastando você ser de menor, você está autorizado a fazer o que você quiser. Em frente à escola municipal, um grupo de adolescentes discute. De repente, duas garotas começam a se agredir. São tapas, socos. Uma senta em cima da outra no chão e a pancadaria continua. Tem até pisão na barriga e puxão de cabelo. As cenas de luta só chegam ao fim quando as duas são separadas pelas colegas. Chegou, pesou a mão na minha cara e começou a gritar comigo. Eu falei pra ela parar e ela veio em cima de mim. No horário de saída de aula, não é difícil encontrar quem já tenha se envolvido em uma briga. Fui defender a irmã dela, ela achou ruim, falou que eu tinha batido na irmã dela, eu fui discutir com ela virou, aí eu virei, ela me deu um tapa, eu voltei. Sua mãe sabe que você brigou? Sabe. O que sua mãe falou disso? Falou nada. Eu estava na minha residência quando veio uma aluna aqui na minha casa e veio me chamar, que meu filho tinha se metido numa confusão. Quando eu chego lá, foi completamente diferente, foi que ele tinha sido agredido na escola. Aí eu perguntei para a diretora se tinha chamado uma viatura, ela falou que não, que era para mim ir para a delegacia ir lá e fazer o boletim. Foi quando, né, nego, a gente pediu para ela chamar uma ronda escolar, fizeram o boletim de ocorrência. A marca da violência ainda está no olho do aluno. De acordo com o adolescente, tudo começou após um colega de outra sala tentar agredir o professor de português. Uma menina da minha sala estava sem carteira, o professor podia estar buscando a sala ao lado. Aí a menina foi, pegou a carteira desse aluno, aí deu um tempo depois, o aluno foi na minha sala, tirei a carteira dele de volta. Aí o professor foi à sala ao lado, ele tinha mais carteira para ele poder usar, e tinha umas 4, 5 carteiras lá vazias. Ele falou que queria aquela. Aí discuti com o professor, ele prestou o dedo do professor na porta, eu me levantei para poder ajudar o professor, para tirar a carteira da mão dele. Aí na hora que ele deu uma carteira nas minhas costas, aí eu fui empurrei ele. Aí o professor, de repente, brigar, aí depois separou. Aí ele saiu de lá ameaçando, falou que ia pegar lá fora. O estudante conta que teria sido agredido na saída do colégio por 6 garotos com idades entre 15 e 17 anos.
Depois de tudo o que aconteceu, o jovem está com medo de Durante uma aula de matemática, a professora notou uma movimentação estranha no fundo da sala, onde sentam os alunos. Foi aí que ela percebeu que um dos garotos portava uma arma. Já estávamos em frente à escola, conversamos com a direção e foi convidado então o rapaz para vir até a direção. E esse primeiro rapaz então nos informou a história. Teria sido passado para ele por uma pessoa desconhecida, segundo ele, na verdade, desconhecida, que só pediu para ele guardar. Algumas mães de outros alunos, ao saberem o que aconteceu, foram à escola buscar os filhos. Como você vai ficar tranquila deixando duas adolescentes, no caso um monte de adolescentes, dentro da escola, sabendo que teve um adolescente armado? Quem me garante que esse adolescente era único nessa história? A direção do colégio não quis se pronunciar. Agora, a polícia vai iniciar as investigações para saber a procedência da arma e as intenções dos alunos. Se presume que levou para curiosidade, para mostrar para alguém. Eles fatos ocorridos, né? Então, de repente levou para mostrar para outras pessoas que também têm o poder de ter uma... Esta lei foi concebida como um incentivo ao banditismo, uma coisa de longo prazo. Não é simplesmente assim, se a criança não levar a palmada, ela vai se comportar mal. Não é assim, não é pelo efeito individual, mas pelo efeito estatístico geral que isso vai ter. Agora, imagina se essa dona Surita fez algum estudo a respeito. Quais serão as consequências dessa medida?